Audio Jungle. Muito bem, meus amigos do YouTube, estamos de volta. Nando Carlos trazendo então mais um vídeo sensacional, né? Agora falando dos selos da CBS dos anos 80. Para você que já está esperando aí um tempão, né? Dessa vez eu demorei, né? Devido aí a alguns contratempos, né? Na correria aí dos meus trabalhos, né? Dos meus outros trabalhos, né? Finalmente vamos falar aí dos selos da CBS dos anos 80. Apesar de que nos vídeos passados, né? Dos anos 60 e 70, a gente chegou a mostrar alguns, né, das reedições dos discos, né, tinha que seguir ali uma sequência. E como eu falei nos vídeos anteriores, de repente no início, no princípio, poderia assim parecer algo um pouco embolado, um pouco confuso, muita informação ao mesmo tempo, das edições originais, as reedições, as prensagens originais, as reprensagens, né? Então, uma hora lá na frente, uma coisa ia acabar se encaixando com a outra, né? E é o que muita gente vai perceber nesse vídeo de hoje, né? Com a explicação desse vídeo de hoje, fique atento, você vai entender o porquê de alguns outros selos que eu mostrei nos vídeos passados, né? Digo das reedições, né? Por que a determinada prensagem o selo é desse modo, por que o outro saiu daquele modo, né? Então, uma coisa vai se encaixando com a outra. E no próximo vídeo a gente vai finalizar com os selos dos anos 90, ali quando a CBS muda a sua razão social já para Sony Music, né? Eu peguei essa época, eu vi essa época, né? Eu vi essa época da transição, eu já ouvia disco, né? Eu já ia nas lojas de disco. Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre isso também, né? Essa transição aí da mudança da CBS para Sony Music, tá legal? Então fique atento aí, fique ligado no vídeo, não vou me alongar muito, né? Esse vídeo eu pretendo fazer um pouco mais curtinho, né? O último vídeo foi bem longo, né? Mas antes eu quero lembrar você para se inscrever no nosso canal, se inscreva, nos ajude para poder fazer um trabalho cada vez melhor. Estou tentando melhorar cada dia que passa, pegando mais experiência aí, né? E é importante a sua ajuda. Para quem tem condições, para quem deseja, para quem curte, para quem segue, acompanha o nosso canal, eu preciso da sua ajuda, né? Então eu venho pedir aqui, se você quiser contribuir com o nosso canal, eu não recebo nada do YouTube ainda, né? O meu canal é um canal pequeno, haja vista dos grandes canais aí, os podcasts que a gente vê aí, vídeos maravilhosos com alta qualidade de imagem, alta definição, HD, Full HD, né? Com qualidade de áudio maravilhosa, né? Mas é que tem um povo aí, tem gente que já começa bem, né? Já começa com condições para gastar e investir para fazer vídeos aí com boa qualidade de imagem, de som. Então tem gente que já começa bem. Às vezes tem alguém para bancar por trás, tem alguém para financiar e para dar aquele apoio, para fazer um vídeo bem bacana. Mas aqui sou eu sozinho, né? Eu gravo, eu faço a edição, eu bolo as ideias, faço as pesquisas. Então tudo isso requer tempo, né? E dinheiro também. Então eu peço a sua ajuda. Quiser colaborar com o nosso canal, preciso pagar a internet também para continuar uma internet boa, né? Para continuar fazendo as postagens, né? Tudo isso é dinheiro. Semana que vem eu já preciso pagar a internet, né? Senão eu fico sem internet. Então mês passado eu tive ajuda, né, de um colaborador aí do nosso canal, de um seguidor do nosso canal. Com esse valor já me ajudou a pagar a internet. Então eu tenho que pedir ajuda aqui, já que sou eu sozinho. E eu tenho os meus outros trabalhos, eu trabalho como locutor, como promotor de vendas, eu tenho outros trabalhos, né? Faço também vendas pela internet de discos de vinil, CD, então eu preciso me dedicar a outros trabalhos também. Para me dedicar a esse daqui, eu preciso da sua ajuda, né? Para poder fazer vídeos cada vez melhores, pesquisas mais avançadas aí, me dedicar mais o meu tempo, né? Porque tudo é questão de tempo. E editar um vídeo demora muito. Então, nos ajude, colabore com qualquer quantia. Quiser apoiar aí o nosso canal, ser um colaborador fixo, né? Patrocinar, eu posso também anunciar o seu produto aqui nos nossos vídeos, ok? Então eu quero colocar cada vez mais vídeos, me dedicar cada vez mais, porém, os meus outros trabalhos eu tenho que me equilibrar. É por isso que às vezes eu acabo demorando para postar vídeos aqui, ok? Mas eu conto com a sua ajuda, viu? Você que curte aí o nosso canal, curte música, curte colecionismo, então nos ajude, beleza? Vamos pro vídeo então? Vamos aí para os selos dos anos 80, né? E você vai ver nesse vídeo como o Roberto Carlos
vendeu e é considerado até hoje o maior vendedor de discos do Brasil, devido à grande variedade de prensagens e reedições desses discos lançados, principalmente nos anos 80, que foi a década ali onde o Roberto atravessou como líder ali, vendendo sempre, a cada ano, 1 milhão, 2 milhões de cópias, 2 milhões e meio de cópias. Você vai ver como tem prensagens, reedições e vários fabricantes aí dos discos do Roberto dos anos 80, beleza? Então é isso aí, vamos lá então! É isso aí, meus amigos, vamos lá então, seguindo aqui com a sequência discográfica dos discos aí do Roberto Carlos, né? E mais outros que eu vou mostrar também de outros títulos, né? Além de Roberto Carlos, para poder complementar aqui a nossa explicação, já que eu não tenho tudo aqui disponível, né? Muitos discos eu vou mostrar aqui da minha coleção, do meu acervo. Alguns discos que eu vou mostrar aqui são discos velhos, que eu estou aproveitando para usar na explicação, discos um pouco sujos, se você perceber na imagem, disco um pouco sujo, um pouco arranhado, alguns que fazem parte aqui de discos repetidos que irão ser descartados aí em breve, e mostrar algumas coisas aqui da minha coleção que você já vai ver com uma imagem um pouco mais discos, né, conservados, né? Uma outra coisa que eu queria falar também é que algumas imagens de alguns selos eu vou mostrar através de fotos que eu peguei no Google, imagens que eu peguei no Google, já que não dá para reunir tudo aqui, porque é muita coisa. Discografia do Roberto Carlos muito extensa, várias fabricantes, várias fábricas prensaram esses discos, então vamos lá. Aproveitando aí, mandar um forte abraço ao meu amigo Adem Santos, né? Que lá no seu canal está fazendo o maior sucesso. Estou dando uma palhinha lá, aproveitando para fazer algumas participações, né? Dando um apoio lá em alguns vídeos que ele tem mostrado aí brilhantemente, falando sobre as músicas dos álbuns, né? Faixa a faixa, falando detalhadamente das músicas de alguns álbuns do Roberto, beleza? Então, deixa o seu like lá, se inscreva, participe do canal do nosso amigo Adem Santos, que você vai gostar. Vamos lá então? Olha aí. Aqui, dando sequência e mostrando aqui o último LP do vídeo anterior, falando dos discos dos anos 70, as prensagens dos anos 70, e eu finalizei com esse daqui. Só para dar sequência aqui, foi a prensagem da CBS de 1979 para o álbum do Roberto. A partir dessa prensagem aqui, a partir desse álbum, a CBS inaugura aí a sua fábrica, passa a prensar os seus discos, tá? A partir de 1979. Então, a partir desse aqui, que foi aquele que eu falei no vídeo anterior, selo com degradê aqui mais escuro, mais vermelhão, né? Como vocês podem observar aqui. Deixa eu virar aqui a imagem aqui, ó, vermelhão, tá? A partir desse disco aqui, nós vamos para a década de 1980, entrando na década de 80. Aqui você já pode ver o selo da CBS de 1980, já teve pequenas mudanças, o degradê já não é tão forte, né? Já é mais clarinho um pouquinho, aqui já é mais alaranjado, não é tão vermelhão. Então aqui, ó, a logomarca da CBS permanece aqui do lado esquerdo, sem o CGC aqui ainda, o selo aqui você nota que é reto ainda, não tem aquela profundidade aqui. Então eu começo com essa prensagem aqui do álbum de fim de ano do Roberto, de 1980, era desse modo aqui, ok? Dando sequência, nós vamos falar agora de outra prensagem de 1980, agora do selo verde da CBS, aquele que continuou, né? Permaneceu entrando nos anos 80, permaneceu com essa configuração. Não mudou, mas você nota aqui a CBS Entrée, que era voltado para discos com preços mais em conta, preço mais barato, né? Best Price, né? Eram discos lançados aí com o melhor preço, né? Aqui o álbum Música Dentro da Noite é um disco de coletânea, de orquestras. Então eu destaco aqui mais uma prensagem fabricada pela CBS para o selo Entrée, né? O selo verde, entrando nos anos 80 com a mesma configuração do selo antigo laranja, tá? Aproveitando então para acrescentar aqui ao vídeo e mostrar para vocês
esse selo, acho que foi até 1985, por ali. Depois eles não fizeram mais nada com esse selo CBS Entrée, eu acho que depois acabou, né? Vamos lá, então, seguindo aqui com uma prensagem agora do álbum de 1980, a prensagem de 1985, tá? Da CBS. Olha aí, ó. Aqui já muda, entra aqui o CGC com final 95, olha aí. O CGC em 1985, tá? Logomarca da CBS aqui no meio agora, embaixo, tá? Então essa aqui é a prensagem de 1985 para o álbum de 80. Agora eu mostro na sequência para você as imagens de internet do álbum de 1980 para as fábricas da Fermata, tá? Aparecendo aí para vocês aí agora. Prensagem da RCA, que eu achei assim, eu já tive ela, achei bem ruinzinho o som mais baixo e o peso dos graves eu também não gostei não, achei um som assim meio, não tem um engrave encorpado essa prensagem, então eu já tive ela, mas descartei. Prensagem da Tape Car, que é com qualidade de áudio boa, na sequência você está vendo. Prensagem da INA, que depois virou a WEA, né? Passou a ser a fábrica da WEA, INA Nacional Discos. Eu já falei num vídeo anterior, dos anos 70, era a INA Nacional Discos. E a qualidade do áudio boa, dessa WEA aí, tá? E fechando com uma prensagem da CBS de 1988, também com a qualidade de som boa, ok? Agora entrando no álbum de 1981 em inglês, primeira prensagem, olha aí, permanece com a configuração parecida com o álbum de 80, logomarca da CBS aqui, sem o CGC aqui, tá? Então essa aqui é a prensagem original de época do álbum em inglês do Roberto, que teve poucas tiragens, não teve outra fabricante, só essa daqui mesmo, só a CBS prensou ele. Foi um disco que assim, o Roberto não teve tanto destaque, não vendeu tanto, apesar de ter sido um lançamento mundial em vários países, mas é um disco que não pegou, acho que a galera não curtiu muito o Roberto cantando em inglês, tanto é que ele parou por aqui mesmo, com esse disco em inglês, né? Um disco que levou anos para ser gravado, finalizado, produzido, né? Então ficou por aqui mesmo. Então essa aqui é a prensagem original de época. Aqui mostrando uma reedição de 1983, tá? Aqui, ó. Já vem com o CGC aqui em cima, número 60 no final aqui. Vem aqui com aquela marcação, aquele círculo aqui no meio do selo, tá? Então, uma reedição de 1983 para o álbum em inglês, ok? Entrando agora no álbum de 1981, de fim de ano, do Roberto, eu começo com essa prensagem aqui da Tape Car, tá? As configurações diferentes aqui, parte da configuração foi aproveitado do selo da CBS, porém, com algumas diferenças aqui. Sem o CGC, a data do disco do lado de cá, né, em vez de ser desse lado aqui. Por que eu comecei por essa prensagem aqui? Porque ela tem takes alternativos na faixa Ele Está Para Chegar e Tudo Para. A faixa Ele Está Para Chegar, no trecho que ele canta, veja que a verdade das palavras do profeta. Numa outra prensagem de outros discos, a frase saiu, veja que a verdade as palavras do profeta, ou seja, aqui está das e numa outra prensagem as. A prensagem que ele fala as palavras do profeta prevaleceu depois nos CDs que saíram depois, tá? Mas existem dois takes aí. Veja que a verdade das palavras do profeta e as palavras do profeta. Isso eu vou estar falando num futuro vídeo aí em breve, tá? Mostrando o áudio desses takes aí. E a música Tudo Para saiu com um take diferente também nesse disco. A interpretação do Roberto está um pouco diferente de uma outra gravação dessas prensagens aí, tá? Eu vou estar falando isso num vídeo em breve aí, tá legal? Então, mostrando aqui essa prensagem de época da Tape Car. Bom, na sequência, falando do álbum de 81 ainda, eu mostro para vocês aí a prensagem da CBS, ainda sem o CGC, tá?
e mais uma segunda tiragem que saiu já com o CGC, tá? Essa tiragem que aparece já o CGC no selo, ali, destaque em caixa alta, né? Também mostrando aqui no disco que saiu da Vanderleia. Aqui marca o retorno da Vanderleia à CBS em 1981, já que anteriormente, ali nos anos 70, ela tinha se transferido, né, para outras gravadoras. E em 81 marca a volta dela para a CBS, em que aparece aqui o destaque para o CGC em caixa alta também aqui, com o número final 60, exatamente igual ao selo que eu amostrei aí agora do Roberto, da sequência das tiragens aí do álbum de 81, ok? Então eu queria destacar aqui, mostrando em mãos como era essa configuração, porque mostra aqui a caixa alta um pouco maior, né, do que a outra prensagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, ok? Que é esta daqui, que já é de 1982. Aqui, ó. O álbum de 81, prensagem de 1982 já. Aqui o CGC com final 60, você nota que o formato aqui da caixa alta é um pouco diferente, né? Mudou aqui, né? Diferente do outro aqui, que é maior um pouquinho, né? Você nota aqui uma pequena diferença. Esse daqui é mais fininho, né? O formato ali do desenho, né? Em volta do CGC, né? São pequenos detalhes ali que você nota. Então essa aqui é uma prensagem de 1982, selo reto aqui, tá? Liso aqui, sem aquela degradação. Qualidade de áudio muito boa desse disco aqui, prensagem da CBS, tá legal? Na sequência ainda mostro aí a prensagem para o disco de 81 da Polygram, tá? Você tá vendo aí agora que eles botaram uma configuração bem diferente. Prensagem da WEA, mostrando aí para vocês agora também. Prensagem da RCA, com o selo mais vermelhão, né? Essa prensagem da RCA também saiu com o take alternativo, que eu já ouvi, eu já tive ela. Que é o mesmo take que eu comentei agora há pouco, aí da outra prensagem do Tape K. E é isso, né? Já mostrei aqui, de 82, a prensagem de 82, então é isso aí. Vamos para o próximo selo. Olha aí, ó, álbum de 1982. Essa configuração aqui também da CBS. Mesma coisa aqui, ó, CGC 60 no final. E aquele círculo aqui, ok? Prensagem para o álbum de 82. Não repare se a minha voz estiver um pouco fanha, se vocês notarem alguma coisa aí, minha voz meio estranha, meio fanha, porque eu estou me recuperando de uma gripe que eu peguei uns dias atrás aí. Então a voz fica meio fanha, meio estranha, tá? Mais uma prensagem aqui do álbum de 82, da Gravações Elétricas. Aqui, ó, tá escrito aqui. Mesma configuração do selo da CBS, porém eles tiraram o CGC daqui para diferenciar, né, na hora de identificar as prensagens, tá? Mas é um selo que se assemelha muito ao selo da gravadora CBS, ok? Próxima prensagem aqui do álbum de 82, uma prensagem da WEA Discos, tá aqui, ó, escrito aqui. Aqui eles já fizeram uma configuração diferente, o nome Roberto Carlos está bem maior. CGC aqui eles colocaram aqui o WEA, CGC, no caso na parte de baixo do número de série aqui, ao contrário, em vez de ser aqui em cima, é embaixo. Então essa é a prensagem da WEA. Próxima prensagem, aqui eu já mostro uma prensagem do álbum de 82 de 1985, tá? Essa daqui, praticamente a mesma, né? Configuração do selo original de época da CBS, só muda aqui o final 95, que na prensagem de época é o número 60 que eu já citei aqui várias vezes, ok? Mas a configuração do selo praticamente é a mesma. Seguindo ainda aqui com o álbum de 82, tá? Configuração do selo de 1988, prensagem de 1988, já mudou tudo aqui, ó. Lado 2 aqui, colocaram um número bem grandão aqui, tiraram aqui o estéreo mono, tá? Então essa é a configuração do álbum de 82. Colocaram as outras informações aqui para cima. Então é isso aí, ó. Lado 1, lado 2 aqui. Mudou esse detalhezinho no selo. Prensagem de 1988. Agora eu vou entrar numa etapa interessante aqui também, incluindo a esses discos, as prensagens promocionais a partir de 1983. Olha aí, ó.
álbum de 83, eram discos com apenas uma música, eram discos promocionais que eram enviados às rádios para divulgação, né? Os locutores, os programadores de rádio colocavam a música de trabalho que a gravadora escolhia e eles colocavam essas músicas nesses LPs, tá? Poderia ser compacto também, mas aqui já é 12 polegadas, mesmo esquema aqui, ó, CGC número 60, aqui, tá? Prensagem da CBS, então eram selos sem informação aqui, só o selo branco, que era padrão de várias gravadoras quando tinha que fazer algum disco promocional, tá? São discos mais raros de aparecer, não é sempre que você vê eles por aí em sebos, né? Mas volta e meia aparece alguma coisinha e eu pude adquirir alguns, tá? Então esse é do álbum de 83. Aqui o selo com detalhe aqui em volta, dá para ver aí, ok? Vamos aqui para o álbum de 83, de fim de ano. Aqui o negócio já fica problemático, sabe por quê? Porque eu vou explicar a vocês. Esse ano a CBS fez uns discos com uma qualidade de som bem estranha. Olha aí, ó. Final 60, tá? Eu acredito que... Aqui, ó, marcação com círculo aqui no em volta. Eu acredito que na pressa de fabricar os discos, em grande quantidade, a CBS deu uma derrapada aí na mixagem para fazer esses discos aqui, que o som é bem estranho de algumas faixas, é bem abafado, algumas faixas, os instrumentos assim são meio obscuros, não tem muito detalhe de certos instrumentos, você não ouve na gravação. Em compensação, tem um diferencial aqui que eu vou falar para vocês de uma outra prensagem que eles corrigiram depois esses problemas, tá? Foi corrigido esse problema no áudio, depois numa outra reprensagem, que eu vou explicar já já o que foi modificado, tá legal? Então essa é a prensagem original de época para o álbum de 83, a qualidade bem ruinzinha, bem sofrível, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Essa prensagem do álbum de 83, da Gravações Elétricas, aqui, ó, eu recomendo ela, tá? Qualidade de áudio muito boa. Aqui eles acertaram, uma prensagem de época também, mudaram alguns detalhes aqui, tiraram o CGC, aproveitaram parte das informações do sebo da própria CBS. Tiraram o CGC daqui, porque resolveram botar a data aqui, mudaram algumas coisinhas. Mas a qualidade do áudio é muito boa desse disco, tá? Você pode colocar, pode adquirir aí, caçar, que o áudio está bem melhor do que o da própria CBS da época. Agora, a prensagem que eu falei, que eles corrigiram o problema do som estranho da primeira prensagem. Essa daqui, ó, prensagem de 1985, tá? Eles corrigiram o problema, que é o CGC... Final 95, como eu sempre falo aí, em 85 já tinham mudado aí o CGC. Então é a prensagem da própria CBS. O som está muito bom desse disco. Resolveram aquele problema da mixagem, da equalização, melhorou pra caramba, tanto de um lado quanto do outro. Você ouve os instrumentos mais nitidamente. Porém, na faixa Estou Aqui, na prensagem original tem um coral que entra ali lá no meio da música, acompanhando o Roberto. Tem um coral de vozes ali, bem suave, bem sutil, bem baixinho, lá longe, quem tem que ouvir com bastante atenção que você vai perceber. Nessa prensagem aqui, esse coral já não aparece. Eles esqueceram lá, acho que de abrir o canal da mesa do coral, né? Que nessa prensagem aqui não tem. Você bota para tocar, você não ouve o coral nessa música aqui. Estou Aqui, né? Que é a música religiosa do disco. Na prensagem original você ouve, inclusive na da Gravações Elétricas que eu mostrei agora há pouco aí, que eu falei que o som tá bacana também. A música Estou Aqui está com coral ali certinho, bonitinho, ok? Na sequência eu mostro o selo do disco de 83, fabricado pela RCA. Essa prensagem também, meu Deus do céu, é muito ruinzinha. Do lado A. O lado B você até consegue ouvir de boa o som. Tá equalizado ali, tá com uma qualidade boa. Agora, o lado A dessa prensagem, o som é sofrível. Muito abafado, muito comprimido. Erraram aí feio nessa prensagem aí da RCA. Tá? Muita gente tem, eu já vi esse disco várias vezes, eu já tive essa prensagem, descartei, né? O áudio, principalmente nas últimas faixas, é horrível. Abafado demais, distorce, terrível, né? Se você tiver essa prensagem, joga fora, arruma outra, porque essa é bem ruinzinha. E a prensagem da própria CBS ali de 1988, tá? Que vem com a qualidade de som boa, o som é ótimo.
Eu mostrei aí a prensagem de 85, que eles já tinham corrigido o problema do som e da mixagem. Então, tanto a prensagem de 85 quanto essa de 88 é boa. Seguindo aqui com a prensagem de 1984. Olha aí, ó, do disco promocional. Vem escrito aqui Amostra Invendável. Aí, ó. Número 95 já, a partir de 84, no CGC, aparece aqui, ó. Foi o ano que mudou para 95. Prensagem de 84, no disco promocional Caminhoneiro. Álbum de 84, final de ano ali, né? Olha aí, ó. Prensagem da CBS. CGC aqui, final 95, tá? Daqui pra frente você vai ver aí o CGC 95, tá? Aqui o selo prevaleceu, sendo com essa marcação aqui no meio, no círculo. Qualidade de som muito boa, ótima. E uma coisa que eu queria mostrar aqui também é que tem uma reprensagem desse disco, que é aqui na faixa Caminhoneiro. A primeira tiragem vem como Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Depois saiu uma segunda tiragem, colocando aqui o John Halford, acho que é assim que pronuncia, como coautor da música Caminhoneiro, que o Roberto ele teve um probleminha de plágio com essa música Caminhoneiro, com a música Gentle on My Mind, um negócio assim, On My Mind, um negócio assim, por aí. Eu vou colocar a imagem do selo aí para você ver. Eles colocaram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e John Halford. Tem uma outra tiragem que saiu, que eles colocaram primeiro o nome do John Halford, depois Roberto e Erasmo Carlos, tá? Então é isso aí. A música é Gentle on My Mind, né? Olha aqui, prensagem agora da Polygram. Prensagem da Polygram. E eles fizeram aqui uma doideira aqui, tiraram o estéreo mono, aproveitaram o selo da CBS e tiraram aqui o CGC e o estéreo mono daqui, tá? Você já nota aqui a prensagem da Polygram, esse círculo é mais na beirada, né? A marcação que você pode observar aí, ó, mais na beirada aqui. Ok? Então tá aí, ó, uma prensagem que pro disco de 81 também saiu uma prensagem assim, desse modo que eu já mostrei aí, agora há pouco. Ok? Olha aí, ó, bacana, hein? Na sequência ainda mostra aí a prensagem de 1984 da Gravações Elétricas. Você está vendo aí, a configuração muda um pouquinho também. E a prensagem da RCA. Está aparecendo aí para você agora no vídeo. Vamos para a próxima agora. 1985, seguindo aqui, ó. Disco promocional da música De Coração para Coração. Olha aí. Já aparece aqui escrito Amostra Invendável, prensagem da CBS. Segue aqui, ó, o CGC com final 95. Disco de final de ano. Aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um disco que eu tenho sobrando aqui, né? Porque tá rabiscado aqui. Eu não escrevo nos selos dos meus discos, então isso aqui é um disco repetido que eu tenho aqui só para mostrar no vídeo mesmo, tá? Tô avisando aqui o pessoal não achar que, né, é da minha coleção. Prensagem da CBS de 85. Configuração segue padrão aí, tá? Qualidade do som muito boa. Na sequência eu mostro para vocês a prensagem do álbum de 85 da Gravações Elétricas e também da RCA para esse disco. Vamos para 1986. Roberto Carlos lança o disco com a música Apocalipse e esse aqui é o disco promocional enviado às rádios para divulgação da música. Olha, a configuração, mesma coisa, tudo ok. Prensagem da CBS. Seguindo aqui, mostrando a segunda música de trabalho, que foi Do Fundo do Meu Coração. Segunda música de trabalho de divulgação do disco foi essa daqui, já que naquela época as músicas, antigamente, elas ficavam mais tempo nas paradas de sucesso, tocando em rádio, pelo menos uns 3 meses você ouvia ali
as músicas, né? Eu me lembro dessa época, né? Apocalipse tocou ali durante uns 2, 3 meses, depois entrou do fundo do meu coração. Foi a mesma coisa, durante os 3 meses ali de divulgação, a música tocando em rádio. Então essa aqui é a configuração do selo de 86 para o álbum promocional. Uma pequena diferençazinha aqui na informação do ano, na organização aqui do ano, né? CGC ali 95. Então tá aí, ó, show. Agora chegamos num ponto aqui muito interessante do álbum de 86, tá? Aqui, ó. Prensagem da CBS. Pelo que eu me lembro, o álbum de 86 ele só teve 2 prensagens diferentes, não teve de outras fabricantes do Brasil. E eu vou explicar por quê. Aqui, ó, o ano de 86, fabricado por Disco CBS, prensagem segue padrão aqui, CGC 95. Agora eu vou mostrar a outra prensagem que saiu além dessa daqui. É lógico que depois ali teve ainda uma prensagem de 88 que saiu, né? Teve a prensagem dos anos 90, mas isso eu vou falar depois lá na frente. Com o selo vermelho da Sony, né? Até a última Demaster que foi de 1994, para esse álbum de 86. Agora, a outra prensagem que eu mostro aqui é essa daqui da Argentina. No ano de 86, o álbum do Roberto foi prensado lá na Argentina também. E com um detalhe interessante, porque nesse ano aqui, a Argentina prensou não só esse disco aqui do Roberto, também como, creio eu, toda a discografia do Roberto, até o É Proibido Fumar. Porque eu já vi essa prensagem da Argentina em outros álbuns do Roberto, né? Pelos sebos aí perdidos aí mundo afora. Aqui, ó, aqui a gente vê, ó, fabricado por Disco CBS, por conta e ordem de Disco CBS. Está até escrito em espanhol aqui em cima essa informação. O selo aqui, você nota que é uma prensagem de lá. Eu vou até pegar aqui, eu vou mostrar para vocês a prensagem argentina de um disco de lá mesmo, tá? Aqui você nota esse círculozinho aqui no meio, ó, que é o que indica essa prensagem da Argentina. Agora vamos mostrar aqui detalhadamente aqui, ó, Indústria Argentina, ou seja, a Argentina prensou por encomenda da CBS do Brasil esse disco. E outro detalhe interessante, a música aqui do outro lado, Eu Sem Você, olha que interessante. Nessa prensagem da Argentina, essa música ela é mais estendida, ela é mais longa, tem uns segundos a mais. Eu vou estar mostrando isso num outro vídeo em breve também, tá? Desses takes alternativos eu vou estar falando sobre isso. Para não ficar muito longo aqui, para não alongar muito, né? Eu não vou colocar os áudios aqui. Então a faixa Eu Sem Você dessa prensagem ela é mais longa. O Roberto acaba de cantar e ela ainda segue um pedacinho ali no instrumental, que é o que prevaleceu nos CDs depois. Ok? Então olha aí, ó, prensagem da Argentina, eu acredito que muita gente aí deva ter essa prensagem. A qualidade do som é bacana, né? Mas eu não sei porque eu ainda acho essa daqui do Brasil melhor, né? Talvez o lance do agudo. E voltando aqui na música Eu Sem Você, nessa prensagem brasileira da época, ela já foi cortada. Ou seja, o Roberto está cantando ainda, aí a música entra um fade ali, ela vai abaixando, né? Diferente da prensagem lá da Argentina. É curioso isso, né? Você ter discos fabricados na mesma época, em países diferentes, é curioso isso. E numa prensagem, eu fico imaginando as pessoas na época, né? Eu na época eu era garoto, né? Eu ganhei esse disco de presente de Natal, mas eu ganhei a prensagem brasileira. Fico imaginando as pessoas na época, não, a música Eu Sem Você no meu disco ela é mais longa, né? No seu disco ela tá mais curta, né? Ela termina um pouco antes. É curioso, eu fico imaginando as pessoas, né, comentando sobre isso na época. Olha aí que beleza, hein? Mostrando agora para vocês aqui, olha aí, um diferencial aqui nesse vídeo de hoje, né? Uma prensagem de um lançamento lá na Argentina mesmo do álbum do Roberto, no caso de 87, né? Esse é o Apocalipse. Mas esse é um disco prensado lá e lançado lá mesmo. Pode ver que o selo é diferente, tá? A configuração aqui é parecida com a do Brasil, porém a fonte das letras aqui é diferente, tá? De lá, as informações aqui, o selo, CGC, estéreo, não tem nada aqui informando, é diferente, tá?
o álbum de 87, em espanhol do Roberto, lá lançado dessa maneira. E por que eu estou mostrando esse disco aqui? Para mostrar aqui o detalhe da prensagem argentina, que é apenas um círculozinho aqui, ó. Que para o álbum de 86 do Roberto, conforme eu estava explicando aí, deixa eu pegar aqui com calma, tem que pegar com calma, né? Você nota aqui então na prensagem da Argentina feita para o Brasil, aqui ó, indústria argentina, o mesmo círculozinho aqui, ó, o mesmo detalhezinho aqui da prensagem do disco fabricado lá, né? Então esse ano aqui, por algum motivo, em 86, o álbum do Roberto, apenas a CBS apenas encomendou, pediu ajuda à CBS lá da Argentina para fabricar os discos do Roberto nesse ano. E nesse ano o Roberto vendeu bastante, apesar de que no ano de 86 a Xuxa tinha se tornado também uma das maiores vendedoras de disco, né? Estava competindo já com o Roberto ali, né? Competindo no sentido de vendagem de disco, né? Porque o estilo da Xuxa a gente sabe muito bem na época ali, voltado para as crianças, né? O estilo totalmente diferente do Roberto. Mas em vendagem de discos ela começou ali a alcançar o Roberto. Mas isso é uma outra história. Então aqui, ó, a prensagem da Argentina é interessante porque a qualidade do áudio é um pouco diferente, tem um grave um pouco mais encorpado, acho até o agudo um pouco mais abafado, pouca coisa, mas na tolerância. Você vai ver prensagens dessa da Argentina de 86 para os discos mais antigos também. Toda a discografia do Roberto deve ter sido lançada também, porque eu já vi algumas por aí, de alguns álbuns, com essa prensagem aqui, tá? Então, você pode caçar por aí nos sebos, que provavelmente, qualquer hora dessa, você vai se deparar com uma dessa aqui. Esse aqui está perfeito, está intacto, está novinho, né? Então, eu mostro esse diferencial para vocês. Nesse ano, a CBS não encomendou fabricação desse álbum, nem com a RCA do Brasil, nem com a Tapecar, nem com a Gravações Elétricas, nada. Esse álbum só saiu com prensagem da CBS do Brasil e da Argentina. Por alguma razão, por algum motivo, esse ano eles só prensaram esse disco nessas duas fábricas aí, do Brasil e da Argentina, tá bom? Vamos então aqui para um álbum problemático, que é o de 87. Né? Por que é problemático? Porque muita gente comentou na época, chegou a sair matéria sobre isso, que esse disco saiu com problema de prensagem. Muita gente reclamou, dizendo que o disco vinha pulando, né? Pulava muito nas faixas Tô Chutando Lata, Águia Dourada, O Careta, né? Ficava pulando o disco, né? E eu até hoje, todas as prensagens da CBS mesmo, né? Eu acredito que o problema tenha sido na fábrica da CBS, porque a CBS nos anos 80 teve problema de muitos discos ali com defeito de prensagem, né? Não só do Roberto, como outros discos também. Selo torto, selo colado errado, enfim. O disco de 81, eu esqueci de comentar também, me parece que na época teve problema de prensagem também, mas como é muita informação para falar aqui, é muita coisa, então tem coisa que a gente acaba esquecendo, enfim, eu esqueci de mencionar esse detalhe. O álbum de 81 também teve problema de prensagem. Disco pulando, na faixa cama e mesa, o pessoal reclamava muito, saiu uma matéria sobre isso na época, então os discos pulavam, parece que tinha um excesso de grave na faixa cama e mesa que fazia a agulha pular, né? Mas como foram muitas fabricantes também que prensaram aquele disco de 81, então fica difícil identificar qual seria, né? Eu acredito que a própria CBS tenha cometido essa falha também. Para esse álbum de 87, então essa aqui é a prensagem aqui, o selo segue o padrão, né? Aquele círculo aqui, CGC aqui com o número 95 no final. E esse daqui está perfeito, está tocando bem, não pula. E nenhuma dessas prensagens que vieram parar na minha mão até hoje, não sei se é porque eu tenho um toca-disco bom aqui também, que é um Technics, ele reproduz bem, então eu não tive assim a má sorte de pegar algum pulando com esses defeitos de fabricação. Tem gente que eu conheço que até já pegou esses discos com problema, mas eu até hoje aqui tranquilo de boa. Então eu tenho essa prensagem aqui, da própria CBS, qualidade do áudio boa, tá tocando perfeito, tá beleza, tá show de bola. Vamos para o próximo agora, aqui é uma prensagem agora da Gravações Elétricas para o álbum de 87, aqui ó, Gravações Elétricas, tá? Segue a configuração do selo igual da CBS, né? Tudo igualzinho aqui, não muda nada. A única coisa que muda chegando aqui agora, aqui que está o ponto interessante de se observar. O CGC
da Gravações Elétricas, aqui já aparece como 63, olha aí, ó. Porque não é uma prensagem da CBS, tá? Vamos pegar aqui, olha aí, ó, selos idênticos com, olha aí, ó. Olha aí, ó, selos idênticos, tá? Com poucas diferenças de um para o outro, tá? Então aqui, ó, a prensagem da CBS, temos aqui o CGC 95 no final, que era o padrão da CBS. E aqui, na prensagem da Gravações Elétricas, que eles aproveitaram praticamente o mesmo selo, eles só mudaram aqui o CGC no final, 63, você nota aqui, tá? Um é 95 e o outro 63. Ok, o foco daqui da câmera está fugindo um pouquinho, mas é isso aí. Mas praticamente o selo é a mesma coisa do selo da CBS. Mesmas letras aqui, mesma organização de tudo, então é isso aí. E na sequência, ainda falando do álbum de 87, vocês ainda vão encontrar por aí a prensagem da RCA, tá? Prensagem da Fonopress. É importante informar isso aqui, que a Fonopress prensou muitos discos para a CBS ali no ano de 87 e também para som livre, tá? Essa prensagem da Fonopress, assim, é uma prensagem que vinha com muitos problemas de fabricação. Por quê? A Fonopress, ela comprou o maquinário da antiga Odeon, né? Vocês vão olhar no selo, inclusive, vão ver que o endereço da Fonopress é o mesmo endereço da antiga fábrica da Odeon, né? A Odeon deixou de utilizar os maquinários, passou para a Fonopress e a Odeon passou a fabricar os discos ali em meados dos anos 80 com a Fonobras. A Fonobras prensava os discos nesse período aí da Polygram também, né? Então, a Odeon abandonou o maquinário em meados dos anos 80, já devia ser um maquinário já velho, desgastado, cansado, e passou para a Fonopress. A Fonopress aproveitou o maquinário da Odeon, só que, como o maquinário já devia estar bem gasto, bem cansado, bem velho, você vê muitos discos da Fonopress aí com a qualidade terrível de prensagem, né? Disco com selo torto, furinhos no disco, né? Então, uma prensagem bem ruim, né? Porque ela já pegou o maquinário antigo da Odeon, que já devia ser bem velho, que a gravadora Odeon é uma das mais antigas do Brasil. Então, provavelmente pegaram o maquinário velho. Então, aparecendo o selo aí para vocês verem que a Fonopress herdou o maquinário da Odeon, tá legal? O endereço, você olha ali no selo, é o mesmo endereço. Tá? Então é isso aí. Falamos do álbum de 87. Entramos no ano de 88 agora. Tá. Agora com o diferencial aqui mostrando um álbum do Julio Iglesias. Tá? Lançado em meados de 88, não me lembro agora exatamente qual o período, mas deve ter sido ali meados do ano de 88, ainda com essa configuração aqui, ó, 1988. Aqui o CGC 95. Alguém de repente há de perguntar o que significa esse símbolo aqui, ou essa logomarca aqui. Provavelmente aparenta ser um J e um I, ou seja, deve ser alguma informação ali de selo próprio do Julio Iglesias, né? Porque JI, Julio Iglesias aqui, então a gente deduz que seja algo referente ao próprio Julio Iglesias, o acréscimo dessa logomarca aqui, ó, aparenta aqui ser um J e um I, né? Então provavelmente é alguma coisa que o Julio Iglesias fez ali, alguma associação, alguma coisa que o Julio Iglesias fez ali de contrato com a CBS que vinha essa informação aqui. Seguindo aqui então mais uma prensagem de 1988. Aqui eu estou utilizando uma reedição das 14 Mais, volume 6, que inclusive tem aqui a música Louco por Você, uma raridade aqui do Roberto Carlos aqui, ó. O disco abre com a faixa Louco por Você, Roberto Carlos. Se ela entrou nas 14 Mais, é sinal que a música fez um certo sucesso ali no ano de 61, né? Então aqui, ó, o detalhe do círculo. Em 1988 eles resolveram retirar o CGC daqui novamente, tá? E a prensagem da CBS aí no ano de 1988, ainda com essa configuração
já perto de mudar para uma outra totalmente diferente nas informações aqui do selo, né? Esse estéreo mono depois vai sair também, mas essa aqui ainda é uma prensagem de 88. Então, mostrando para vocês aí que ainda ali em 88 você vai ver muitas prensagens, algumas vêm com a data de 1988 aqui no Altgroove, esse daqui ainda não tem, mas alguns discos você vai ver a data de 1988 aqui nessa marcação aqui desses números, bem no Altgroove. Então tá aí, ó. Eles tiraram o CGC daqui nesse rótulo de meados ali do ano de 1988. Agora voltando aqui aos álbuns promocionais do Roberto, né? Voltando aqui às amostras Invendável, né? Que era de disco de divulgação para rádio. Voltamos aqui para o ano de 88, ainda mostrando a configuração desse modo ainda. Aqui, ó, já sem o CGC que eles tiraram. E esse aqui é o disco ao vivo do Roberto Carlos, a edição promocional, selo branco, tá? A fábrica da própria CBS. Então a gente mostra aqui, fechando essa sequência aí desses selos com essa configuração dos anos 80 ali. Ainda sobre o disco ao vivo, aqui já aparece então a nova configuração, né? Olha aí, da CBS de 1988. Que eu já havia mostrado alguns selos aqui anteriormente, né? De reedições no caso. Aqui então a CBS finalmente aparece mudando muitas configurações, colocando as informações aqui para cima, colocando aqui a indicação do lado 1, lado 2 e a data desse lado aqui agora, 1988. Então a partir desse disco do Roberto Carlos, aparece as mudanças nas informações. Saiu aqui a informação do estéreo mono definitivamente. Definitivamente não, no próximo disco ela volta. E a informação da rotação aqui, de 33 e 1/3, né, da rotação da velocidade do disco. Mas a partir desse disco aqui do Roberto mudam, né, as configurações aí, ó, da prensagem da CBS. E há até a informação de que a Sony Music, ela comprou a CBS já nesse ano aqui de 87 para 88. Eu já vi uma informação assim, né, que a Sony Music comprou a CBS, a Sony japonesa, né? Ali entre 87 e 88 ela assumiu, comprou a CBS, porém aqui no Brasil só veio a mudar totalmente a partir de 1991, que veio a mudar o nome Sony Music para Sony Music. Mas isso aí é coisa para a gente falar no próximo vídeo dos anos 90 em breve, tá legal? Olha aí o que eu falei agora há pouco aqui, mais um disco promocional do Roberto, em que eles ainda utilizaram ali no ano de 88, pelo menos para o disco promocional ainda, eles utilizaram aqui ainda a informação de estéreo mono e a velocidade da rotação do disco, né? 33 e 1/3. Sem o CGC aqui, só o número do código do disco. E esse aqui é um disco promocional que tem uma entrevista gravada do Roberto Carlos. Também é mais um disco distribuído somente para as rádios, né? Esse disco aqui ele é bem raro, é bem difícil, só tá tudo na mão de colecionador aí. Então é um disco bem rarinho e bem caro quando aparece por aí algum. Então aqui é um lado todinho, só com o Roberto Carlos respondendo as perguntas da entrevista. E as perguntas elas estão na contracapa do disco. Está escrito ali as perguntas e as respostas do Roberto está aqui desse lado do disco. São várias faixazinhas aqui, bem pequenininhas, não dá para ver direito aqui, tá? Mas um lado aqui é a entrevista, falando sobre o álbum de 1988, e do outro lado a música Se o Amor Se Vai, que já era a música de trabalho ali, de divulgação, né? Do álbum de 88, tá legal? Olha aí, produzido por Mauro Mota. Então é o disco promocional do álbum de 88, com um lado a música Se o Amor Se Vai e do outro lado a entrevista falando um pouquinho sobre a sua vida e sobre o disco também. Vale ressaltar também que ali no início do ano de 89, ou melhor, em meados ali do ano de 89, a música Se o Amor Se Vai começou a ser divulgada nas rádios aqui do Brasil, depois da Se Diverte, Já Não Pensa em Mim, que foi a primeira música de trabalho. E ao mesmo tempo que a música Se o Amor Se Vai tocou nas rádios, a música Se el Amor Se Va, a versão para o espanhol,
Também chegou a ser tocado em algumas rádios aqui do Brasil, que eu lembro na época, ali em meados do ano de 89. Eles divulgaram tanto a versão em português quanto a espanhol, que não chegou a ser lançada em nenhum vinil aqui no Brasil em espanhol, né? Mas eu lembro dela tocando em rádio. Chegaram a divulgar na época e tocar em rádio a versão espanhol, porque foi a música que ajudou o Roberto a ganhar o Grammy ali no ano de 88, o Grammy da música, né? O Oscar da música internacional. O Roberto ganhou como melhor artista pop latino devido ao grande sucesso da música Si el amor se va, que entrou no álbum Volver de 88, o álbum em espanhol lá de fora, né? O Roberto gravou depois em português para o álbum de 88 aqui do Brasil, e as duas versões foram divulgadas aqui no Brasil na época, ok? Chegamos ao álbum de 88. Esse disco aqui do Roberto é interessante porque acho que foi o único álbum do Roberto que não teve nenhuma outra fabricante a não ser a própria CBS, tá? É um disco que vendeu bastante também, teve uma boa vendagem, né? Mas assim, curiosamente é um disco que a prensagem original de época só a CBS fabricou, porque todas que eu vejo nos sebos por aí, todas que eu já vi até hoje, você só vê como fabricante a CBS. Tá? Então aqui já a configuração nova, você pode ver aqui as informações, aqui lado 1, lado 2, tá? Então nenhuma outra fabricante prensou esses discos, só a CBS mesmo. E por fim finalizamos o vídeo de hoje com o álbum de 1989, olha aí, fechando a década de 80, esse disco do Roberto que, assim, na época vendeu bastante, o disco vendeu bem, porém foi um lançamento meio melancólico do Roberto, porque o Roberto estava numa fase ali meio complicada, a separação da Miriam Rios e tal, então o Roberto estava meio deprê nesse final de ano de 89, e lançou um disco bem deprê, né? Vamos dizer assim, a maioria das músicas falando de dor de cotovelo, com exceção da Amazônia, né? Que é a música mais agitada do disco, e também aqui a música Sonríe, né? Que é uma versão da música do Charlie Chaplin, Smile, né? Que traz uma mensagem aí positiva, né? Mas as outras músicas aqui, né, já são mais lentinhas. Para esse álbum de 89, eles diminuíram aqui o tamanho do lado 1 e lado 2, é um pouco menorzinho se comparado ao do disco anterior de 88. Vamos pegar aqui. Vocês podem observar aqui que o número ali é maior, né, do disco de 88. O número grandão aqui, eles diminuíram um pouquinho o tamanho dele, né? Acho que estava muito grande, eles resolveram diminuir um pouco o tamanho dele. Então, aqui ó, essa é a configuração da primeira tiragem do álbum de 89, e agora o detalhe aqui que muita gente sabe, mas de repente muita gente não sabe, então vamos lá. Essa primeira tiragem do Roberto saiu com a primeira faixa com a música Tolo, que foi a primeira música de trabalho de divulgação do disco na época. Assim que o disco foi lançado, eles escolheram Tolo para divulgar nas rádios. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, esse disco, a divulgação dele no ano seguinte, que foi o ano de 1990, ao longo do ano de 1990, foi uma divulgação bem mais fraca. Não sei nos outros lugares do Brasil. Mas assim, a música Tolo tocou bastante ali no Natal e início do ano de 1990, mas ao longo do ano de 1990 o disco, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, caiu um pouco no esquecimento, não teve uma boa divulgação. A música Pássaro Ferido chegou a tocar em algumas AMs, eu cheguei a ouvir, mas em FM mesmo eu só ouvi a música Tolo tocar no rádio. Depois dela eu cheguei a ouvir Pássaro Ferido, Amazônia, tocar mais em AM. Ali em 1990, no ano seguinte, que o disco sai no final do ano, né? Então as outras músicas aqui não teve muita divulgação, não, né? Então foi um disco para fechar a década ali, meio melancólico, meio fraco do Roberto, né? Mas é um disco bonito, é um disco que eu gosto.
Então aqui, ó, a primeira faixa Tolo e a segunda Amazônia, tá? Depois, por alguma razão, que eu vou explicar agora, na segunda tiragem do disco, eles resolveram inverter, né? Na segunda tiragem do disco, eles pegaram, vamos mostrar aqui agora, a segunda tiragem que saiu do disco, você vai ver a rodo por aí também no sebo, você vai ver bastante. Essa aqui é a segunda tiragem do disco, que eles já mudaram algumas coisinhas aqui. Eles inverteram a faixa Tolo, colocaram ela na faixa 2 e a Amazônia abre o disco, né? Resolveram inverter aqui, né? Para diferenciar uma prensagem da outra, já que as duas são da CBS, eles resolveram colocar uma logomarca pequenininha aqui da CBS aqui embaixo, ó, né? Isso que eu notei depois, quando eu fiquei sabendo desse detalhe uns anos depois, né? Que a primeira tiragem que eu vi foi essa daqui, tá? Então você pode ver aqui, ó, o formato ali da informação das músicas tá bem diferente, né? Primeira faixa Tolo, segunda Amazônia. Aí aqui eles mudaram, resolveram botar a primeira faixa como Amazônia e a segunda como Tolo. Eu conheço muitos colecionadores que têm as duas prensagens, tá? Aí para diferenciar aqui, para diferenciar uma da outra, né, creio eu, para identificação da própria gravadora, eles colocaram uma logomarca, coisa que eles nunca tinham feito antes. Para modificar aqui, eles colocaram uma logomarcazinha pequenininha aqui para diferenciar na hora de identificar qual é a primeira, qual é a segunda. Pelo menos para a fábrica eles resolveram fazer isso. Então a Disco CBS fez isso aí. Eu acredito que eles resolveram trocar a faixa para a primeira aqui, colocar a Amazônia, porque por ser a música mais agitada do disco, tem assim um estilo pop rock, né? Para abrir o disco de uma forma mais animada, né? A música Tolo ela é muito lenta, é muito triste, né? Para abrir o disco, de repente, ela não causava tanto impacto. Então, eu acho que eles resolveram depois inverter. Não, vamos fazer a segunda tiragem, bota a Amazônia na primeira faixa, que vai causar assim, um impacto maior, vai abrir o disco de uma forma mais animada, já que o disco é meio melancólico. Então, já abre o disco de uma forma mais impactante, né? Já que a música Amazônia era uma mensagem ali sobre ecologia, né? Que o Roberto ainda enfatizava muito nos seus discos nessa época. Então, por uma questão de até mesmo de divulgar melhor a música Amazônia depois, para fazer uma divulgação melhor dela, para causar um impacto maior, eles resolveram inverter, colocar a Amazônia na primeira faixa. É a música mensagem do disco. E um outro detalhe importante de se comentar também, que eu vou mostrar para vocês aqui, para fechar esse nosso vídeo dos anos 80 com chave de ouro, é o seguinte, essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Os cassetes da época também vieram com a mesma mudança, tá? Aqui, ó, a primeira tiragem do cassete, a primeira faixa é Tolo e a segunda é Amazônia. Na segunda tiragem do cassete, eles fizeram a mesma coisa, olha aí, ó. Amazônia na primeira faixa e Tolo na segunda. Olha aí que interessante, tá? Por isso que colecionador tem que ter tudo. Olha aí, ó. Nos cassetes eles também inverteram aqui a ordem das músicas, tá? Primeira faixa Amazônia, primeira faixa Tolo. Olha aí que interessante, né? E no CD do Nando, da época, a primeira tiragem em CD da CBS. Eu vou mostrar aqui, né? A gente tem que mostrar tudo, né? Aqui o CD da CBS, tá? Olha aí, ó. Primeira tiragem em CD. Tá aqui, ó. 1989, disco CBS. O CD que saiu depois já vem com a primeira faixa como Amazônia. Olha aí, ó. O CD é mais difícil de mostrar aqui por causa do brilho, né? Olha ali, ó. O CD saiu um pouco depois do vinil. Ele não saiu sincronizado junto com os LPs. O CD saiu um pouco depois. Então, quando começaram a fabricar o CD, já que o CD na época a vendagem ainda era muito baixa, o CD ainda não era popular, pouca gente comprava o CD, só rico mesmo, né? Tinha condições de comprar. Então, a primeira tiragem em CD ela saiu um pouco depois do vinil, ela não saiu sincronizada junto com os LPs. Então, o CD, quando foi lançado, já vem com a primeira faixa Amazônia.
Olha aí, o CD da CBS. Tá legal? Então, fazendo esse complemento aí dessas informações para vocês ficarem espertos no lance aí, tá? Então, é isso aí, ó. Tiragem. Depois, as outras prensagens que a Sony Music fez depois, nos anos 90, prevaleceu também com a primeira faixa sendo a Amazônia, tá legal? Para complementar e fechar aqui o nosso vídeo de hoje, ainda falando sobre o álbum de 89, eu mostro aqui o disco promocional com a faixa Tolo, que foi a primeira música de trabalho de divulgação aqui, ó. Que eles já mudaram tudinho aqui novamente, ó. Tiraram um monte de informação daqui, deixando só o ano aqui, ó, 89. Essa é a configuração do selo, as informações aqui na parte de baixo, tá? E é o disco que a gente fecha aqui a sequência dos LPs do Roberto Carlos dos anos 80, as prensagens da CBS, ok? Então aí, ó, 1989, disco promocional Tolo. E aqui também, mostrando o último de todos, eu preciso mostrar também aqui, porque também faz parte, o selo da Epic, né? Que também faz parte do conjunto de lançamentos de selos da CBS, né? O selo Epic, que faz parte da CBS também, mostrando aqui uma prensagem, essa daqui acho que é de 89, né? Também, 1989, um LP da Edi Gourmet, a cantora já falecida, inclusive, a configuração aqui, ó, do selo Epic, mostrando aqui as informações que mudaram também junto com a CBS, aqui ó, lado 1, lado 2, mostrando ele aqui só a título de curiosidade, para as pessoas perceberem que é a mesma coisa. Aqui tem a música Sentado à Beira do Caminho, em espanhol, com uma participação especial do Roberto Carlos, fazendo um dueto com ela, né? Que é o Sentado à la Vera del Camino, né? Participação aqui do Roberto Carlos nesse disco, da gravadora selo Epic, que também fazia parte da associação aí da CBS para esses lançamentos aí, tá? Então eu mostro aqui a configuração também do selo, para a gente fechar muito bem esse nosso vídeo de hoje. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz aqui algumas explicações, aqui, reunindo o máximo de informação possível, porque é muita coisa para falar. Se eu tiver esquecido de mencionar algum detalhe a mais, é só comentar aí nos comentários. Agradecemos aí o carinho, a audiência, e até o próximo vídeo, que nós estaremos encerrando essa série falando dos selos, entrando nos anos 90, na migração ali de CBS para Sony Music, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!